Irmãos, o Seminário Ilha Cristã, curso básico de teologia, aula de geografia bíblica, no capítulo 4, e eu sou o professor Júnior Queiroz. Vamos falar sobre o mundo bíblico no Antigo Testamento, do ateu. Bom, compreender os fatos, né, que revelam a humanidade, a origem, suas origens, né, e tudo mais, proporciona maior clareza para nós e maior entendimento da Bíblia, já que nós estudamos a geografia bíblica para ter um melhor entendimento das Escrituras Sagradas, tá? E isso vai elevar o nosso entendimento a respeito da soberania de Deus, da formação do universo e também da criação dos seres vivos, né, do homem principalmente, tá? Que é descrito na Bíblia como a coroa dessa criação toda. Diversas referências a respeito da formação do primeiro casal e a sua primeira habitação detalham, né, para nós como é que Deus, zeloso, né, do bem-estar do homem, preparou para eles um lugar de delícias, né, um lugar seguro, um lugar aconchegante, né, abundante em árvores frutíferas e cheio de recursos de todo tipo, né, chamado de Jardim do Éden. Bom, o Éden é um lugar singular descrito na Bíblia, né, como um jardim estabelecido por Deus, como uma unidade territorial ali, localizada mais ou menos na área que nós chamamos de Mesopotâmia, que a gente viu em outra aula, que é a região entre rios, né, Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates, e descreve mais rios lá também, né, Pison e Gion, que não temos a sua localização exata, pois já não existem mais, né? Isso lá na criação, depois teve dilúvio, teve modificações na terra. Bom, aqui foi o lugar da primeira habitação do homem por muitos anos, né? Vivendo em comunhão com Deus, né? Em harmonia com a natureza, né? Com a flora, com a fauna, para o seu bem-estar e até a sua irrevogável expulsão em consequência à desobediência ao Criador. Bom, assim como cada tijolo de uma construção que se interliga formando uma parede, né, se conectando um ao outro, né, segundo o projeto do seu construtor, a geografia está ligada, né, à arqueologia, à história, reunindo informações indispensáveis para a localização, para o conhecimento de fatos que envolvem os povos da antiguidade. Então, nós vamos ver para saber a origem desse povo hebreu, né? Que é o povo relatado na Bíblia. Os cenários do mundo bíblico, antes, né, e durante o período patriarcal, nos auxiliam para entender a história de toda a humanidade, inclusive. Tá? A origem da nação hebraica remonta ao seu cativeiro egípcio, tá? Pois tem início primeiramente com a ascendência de Sem, né, filho primogênito de Noé, descrito na Bíblia como o pai de todos os filhos de Eber, ou Iber, né, e por isso eles são chamados de hebreus, tá? Filhos de Eber, está em Gênesis 10, 25, de cuja árvore genealógica descende o pai Abraão, né? Abrão, depois Abraão, em Gênesis 17. Tá? Quando ainda residia na região de Ur, tá? Dos caldeus, na antiga Ur, que é na congruência ali na foz do rio Tigre e Eufrates, onde eles se juntam, formam um grande rio que deságua no Golfo Pérsico, né? E Ur bem ali próximo, né? Que era a capital da Suméria, do reino sumeriano, um dos reinos mais antigos que se tem notícia na humanidade. Nós vamos falar dele depois, tá? Bom, as margens do Eufrates, né, caracterizado por ser uma cidade idólatra, né, politeísta, tá? Escavações arqueológicas de 1920, 1930, trouxeram à tona um zigurate, né, uma construção chamada zigurate, que é uma pirâmide feita de degraus, tá? Diferente daquelas egípcias, né?
e erguida como um complexo religioso, santuário, né? A um deus, a cidade do deus deles lá, o Lunar Nana, né? E esse zigurate era tudo menos o túmulo deles, né? Não era um cemitério, como eram as pirâmides do Egito, tá? E ali era o palácio de rei, era um local sagrado também, era armazém, era um lugar muito seguro, tinha muita segurança. Então, os reis da antiguidade construíam esse tipo de monumento grandioso, colossal, primeiro para demonstrar poder, para, né, para a vaidade deles mesmos, né, mas depois também para isso tudo, para segurança, para abrigar diversas coisas que eles iam precisar ali. Construído em local estratégico para que houvesse proteção, como a gente vai ver lá na frente. Bom, após a morte do irmão Arã, né, lá em Ur dos Caldeus, sob a liderança do seu pai, Terá, o Abrão, né, então Abrão, né, e a sua família viajam por mais de 900 quilômetros até Naaraim, tá? E o nome Naaraim significa literalmente entre dois rios, né? Como Mesopotâmia significa entre rios, né? Isso aí faz referência, obviamente, aos rios Tigre e Eufrates, que é a região que ele morava ali, que ele vivia, tá? Em Gênesis 11:31, mostra o desejo de Terá como patriarca, né, que é chefe de um clã. Naquele tempo a sociedade era os clãs familiares, né, de sua família, para imigrar para Canaã, né, viajando primeiro para Harã, né, bem longe do lugar onde eles viviam, tá? Bom, com a morte do seu genitor, seu pai, né, disposto a cumprir a chamada de Deus, Abraão, então, segue agora em direção a Canaã. Deixou para trás o seu irmão Naor, e família, né, o resto da família, que era o avô de Rebeca, né, que vamos dizer mais na frente, tá? Percorrendo cerca de 650 quilômetros até o local ali onde atualmente se situa a Síria e o Líbano, né, chegando na Terra da Promessa. Ali passou do Monte Carmelo ali e foi para a região de Siquém, né, nos arredores de Siquém, região montanhosa ali de Samaria, né, chamado de região de Samaria, tá? Mas na cidade de Siquém, que hoje é a cidade de Nablus, na Cisjordânia, que é uma parte da terra de Israel que hoje pertence ao mundo árabe, né, na Cisjordânia, e esse local é um local de muitas florestas, muitas montanhas, e na entrada dos vales dos dois montes, Gerizim e Monte Ebal, que dali ele partiu, ele morou ali um tempo, dali ele partiu para Betel já próximo de Jerusalém, né, 20 quilômetros, de Jerusalém, 19 quilômetros, e depois mais 400 quilômetros até o Egito, né, que ele veio de Harã, habitou em Siquém, né, depois mudou para Betel, mais embaixo, perto de Jerusalém. Depois ele foi ao Egito, fugindo da fome que se instalou em Canaã naquela época, um lugar de difícil hidrografia, com pouca água, né, e quando dava uma seca lá era severo, né? Então o clima semiárido, né, ausências de chuvas ali para manter os poucos recursos hídricos, os rios muito limitados na região, tá? Bom, daí vemos o Egito, né? Na página 50, né? 49 ainda, né? O Egito. Situado às margens do delta do Nilo, o Egito floresceu e atingiu o ápice do seu desenvolvimento graças à abundância de águas, tá? Proporcionada por esse rio. Na verdade, esse rio, no Egito, principalmente, mais nas origens dele na África, né? O Egito também na África, né? Mas lá no coração da África, perto do Lago Vitória, tem muitas matas, né? Ele é muito grande, então tem lugar que é savana, tem lugar que é floresta tropical, mas no Egito não. No Egito ele é um rio
dentro de um deserto, no meio do deserto. Se você for para a esquerda é deserto, se for para a direita é deserto também. Tem um deserto, para vocês terem uma ideia, entre o Nilo e o Mar Vermelho, tá? Então, o maior deserto do mundo começa no Nilo ali. Então, o local fértil do Nilo é na bacia do rio. Como o rio era local bem plano, então ele transbordava e alagava uma quantidade muito grande de terras e ali tornava aquelas terras ali agricultáveis. Então, a abundância de água desse rio enorme que quase atravessa a África é que mantém o Egito, né? Que sempre manteve o Egito ali, tá? E o Egito, na época, produtor de grãos, né? Maior produtor de grãos da antiguidade daquela região ali, porque era melhor potencial, né? De produtos, né? De agricultura era ali. Dali, próximo, era lá na Mesopotâmia mesmo, né? Entre o rio Tigre e Eufrates, que acontecia a mesma coisa, as enchentes vindo lá das montanhas da Armênia, né? Esses rios eram muito grandes, 1.000 quilômetros, né? Mais de 1.000, tá? Um deles com 900 e pouco, outro com 1.200, tá? O rio Tigre e Eufrates. Então acontecia a mesma coisa que acontecia no Nilo, acontece no Nilo, tá? E com a história bíblica informa, né, a permanência de Abraão no Egito foi marcada pela solidariedade de Faraó, inicialmente, que foi atraído pela beleza de Sara, que era a mulher de Abraão, mas que com medo dele, né, porque ele viu o interesse dele se levantar contra ele, de matar ele por causa dela, ele falou que era irmão dela, né? Então, o faraó do Egito favoreceu muito, né, a Abraão, né, e inclusive pagou dote, né, para tomar ela por mulher, para tomar Sara por mulher. E ele sofreu o juízo divino por causa dessa loucura que ele fez aí, né, por medo, por uma série de coisas aí. Caso Deus não intervisse, né, o apóstolo do monoteísmo, que é o Abraão, teria perdido para sempre a sua esposa, que seria ali no futuro a mãe do povo hebreu, né, prejudicando a promessa desse povo de tornar uma grande nação. Claro que isso não ia acontecer, porque Deus não iria deixar. Mas caso isso ocorresse, é isso aqui que aconteceria, né? Bom, após regressar do Egito, o patriarca, né, voltando do Egito para a terra de Canaã, ele se estabelece novamente em Betel, tá? Próximo à cidade de Ai, né? Em Gênesis capítulo 13, versículo 3, onde tinha primeiramente construído um acampamento ali, né? O primeiro de muitos altares de adoração ele construiu ali, né? A Jeová, tá? Após a tensão entre os pastores, né, dele e do seu sobrinho, Abraão vai para Hebrom, né? Chamada anteriormente de Kiriat Arba, tá? Perto dos Carvalhais de Manre, né? A 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, tá? Chamada atualmente de El-Calil, né? O amigo, o nome da cidade, El-Calil, que é na Cisjordânia, tá? Por outro lado, Ló, né, o seu sobrinho, visando passagens melhores, ele escolheu as planícies na região de Sodoma e Gomorra, que naquele momento eram planícies verdejantes, né? E as cidades adjacentes ali, Admá, Zeboim, Zoar, que existiam ali no Vale de Sidim, né, que hoje é o Mar Morto, né? Depois da interferência de Deus, fez lá uma cratera enorme, que é o Mar Morto. Então, ele percorreu a terra de Canaã em toda a sua extensão, em busca de passagens, de fonte de água, né? Já que ele era possuidor de grande rebanho, né? E o sobrinho Ló foi para a região do Mar Morto. Então, Abraão segue para aquele lugar que ele veio, inicialmente ele deve ter passado por ali, né? Por Bérseba, onde cavou o poço, chamado por esse nome, né? De Bérseba, cujo nome é Poço do Juramento, tá? Ou Bacheba, ou Bérseba, tá? Após aguardar cerca de 25 anos para abraçar o filho prometido, o filho da promessa por Deus, Isaac, né? O patriarca não hesitou em cumprir a ordem de Deus e vai para o Monte Moriá, que, segundo a tradição judaica,
que seria o mesmo local onde o rei Salomão edificou o templo para o Senhor. Esse monte da foto aqui atrás, tá? Então, seria esse mesmo lugar aqui, tá? Então, essa foi a peregrinação dele. Bom, depois vem a divisão da terra entre as tribos, né? Então, vamos passar aqui para a divisão, né? Para mostrar aqui as terras para vocês. Conforme a promessa, a terra de Canaã foi dividida entre as tribos, cada qual ocupando uma das duas regiões conhecidas como oriental, né? Transjordânia, que fica aquém do Jordão, e ocidental, que era Canaã. A terra da promessa mesmo era Canaã. Mas quando eles chegaram ali, 3 tribos se interessaram por aquele lado ali, porque olhavam para o lado de Canaã, era uma faixa montanhosa, né? Igual vocês estão vendo aqui atrás, essa faixa aqui, né? Montanhosa, lá havia aquelas montanhas de Efraim, via montanha de Benjamim lá, né? E eles se interessaram pelas planícies, pastagens verdejantes que tinha aquém do Jordão, chamado Transjordânia, tá? Então, aí a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, porque a outra meia foi para Canaã com o restante, solicitaram permissão para ficar na Transjordânia. E o restante transpôs o Rio Jordão e foram morar na região de Canaã. Aquelas tribos que pediram, eles tinham mais gado e tudo, eles queriam um lugar adequado para criar gado e pediram para Moisés deixar eles no lado na Transjordânia, que eu já falei para vocês, lado oriental. Tá? A parte ocidental, que é chamada de Canaã, foi ocupada pelas outras tribos, as demais tribos. Tá? A terra de Canaã é conhecida biblicamente como a terra da promessa, né? Especialmente porque Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes, né? Tá aí também a promessa, tá? E é uma faixa estreita de terras, tá? Entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, tá? Se divide em 4 regiões. É uma faixa estreita que vai da região montanhosa lá do norte até um deserto no sul, né? Então a limitação é o Jordão de um lado, o Mediterrâneo do outro, né? Ao norte, a região montanhosa, as montanhas, as colinas de Golã, hoje, né? Região do Monte Hermon, que era o limite norte, é um monte alto, né? 3.000 metros de altura, é uma montanha mesmo. Os outros, como na região central, são montanhas mais leves, né? Mais baixas. Mas lá no norte que estão as montanhas mais altas de Israel, tá? E no sul está o deserto, a Bérseba, onde Abraão morou, é a entrada do deserto que faz fronteira com o Egito, com o deserto do Egito. O Egito tem um grande deserto do outro lado do Mar Vermelho, que é essa região que faz fronteira com Israel, ali também com a terra de Canaã, tá? Então, a terra, né, essa terra que nós nos referimos, ela tem 4 regiões: a orla marítima, né, o Planalto Central, né, o Vale do Rio Jordão, tá, e o Mar Morto, né, de Jerusalém até lá no Mar Morto, em torno de 30 quilômetros, mais ou menos, tá? E a largura varia, né? Mais ao norte é mais estreito, mais ao sul é mais largo, mas em torno de 60 quilômetros de largura a terra de Canaã, que era a terra de Israel toda, que hoje é mais fragmentada ainda, porque tem os árabes, né? Os palestinos, né? De origem árabe, tá, que moram lá na terra da Filistia, né, e na Cisjordânia, né, na Palestina e na Cisjordânia, 2 áreas que eles ocupam lá no meio do povo de Israel até hoje, tá? Bom, cada uma dessas regiões são denominadas assim e se dividem em outras partes, né? Essas 4 regiões que eu falei aqui, tá? Primeiro, a orla marítima, ela é assim, né? Porque ela corresponde ao caminho do mar, citado na Bíblia. Em latim, via maris, né? Antiga rota comercial, que era muito usada na antiguidade, né? Estrada real, rota comercial, né? Que ligava lá
em volta do mar Mediterrâneo, tinha uma rota ali que vinha lá de Roma e saía no Egito, tá? E também se dividia com trevo para a Síria, para a Mesopotâmia, mais em cima, né? Já fora do território de Israel, mais ao norte, tá? Lá em Antioquia, por exemplo, era bem um trevo que ia para a Mesopotâmia, né? Quem vinha da Europa, quem descia para a Mesopotâmia, para a direita, ou para a esquerda, abaixo, voltava para o Egito, passando por dentro da terra de Canaã, ou dentro da terra de Israel, tá? Nos tempos bíblicos, na costa lá, as tribos de Aser, de Manassés e de Dan que disputavam essas terras lá, tá? Aser no alto, né, a última de cima, ao norte, tá? Depois Manassés mais no meio, e também pegava ali um pedaço de Dan, também as fronteiras de Efraim, dos outros, e Judá, tá? Os outros irmãos ali. Tá? Vocês vão ver isso no mapa 6, né? Mapa de número 6. Vocês vão ver também o mapa 3, né? Das 12 tribos, na página 83, vocês vão ver aí né, no seu material impresso, vocês vão ver aí, tá? Bom, a orla marítima, por sua vez, divide-se em 4 importantes regiões, tá? A primeira é a planície do Acre, tá? Que fica na região ocidental de Esdraelon, tá? E Jezreel, lá no norte, seguindo em direção ao sul da Baixa Galileia. Está lá em cima, mas ele está falando que vem de norte a sul, tá? Começando lá na divisa de cima de Israel e vai descendo, tá? Na terra de Aser, tá? Na terra de Aser, que vem até no Monte Carmelo, tá? Descendo para a Baixa Galileia, porque temos a Alta Galileia, que é nessa região lá, né? E a Baixa Galileia, que é do mar da Galileia para baixo, tá? E alcançando o norte de Samaria, ali, chegando até o Monte Carmelo também, tá? Local de grande batalha entre o profeta Elias e os falsos profetas de Baal e de Asera, tá? O Monte Carmelo. E depois vem a planície de Saron, também na região costeira, nós estamos falando da região costeira, para cima do Monte Carmelo. O Monte Carmelo cruza ao contrário, diagonal ali, né? Então, acima do Monte Carmelo fica a planície do Acre, tá? E abaixo do Monte Carmelo, a planície de Saron, né? É uma região muito fértil, né? Fértil, que começa no Carmelo. O Carmelo tem 600 metros de altitude, né? Bem mais baixo, vocês perceberam, que o Hermon, que é lá no norte, que tem 3.000 metros de altura, tá? E vai até Jope, né? Uma planície bem extensa, né? Que hoje chama-se Jafa, tá? E fica perto de Tel Aviv. Hoje a cidade de Tel Aviv fica um pouco abaixo de Jafa. Importante porto de escoamento e turismo de Israel, além de turismo, de escoamento de produtos, receber e enviar. Depois vem a faixa de Cefelá, chamada de Cefelá, é uma faixa que se limita com a planície da Filistia, um pouco abaixo, né, e faz fronteira com Saron, lá de cima, mas é bem estreita a faixa de terra, e ela vai para dentro do continente ali, penetrando até a fronteira de Judá, tá? Seu nome significa terras baixas. E a última é a Filistia, que vai de Cefelá até na divisa do Egito, no rio do Egito, que é a divisa da Filistia, que era a terra dos filisteus no passado, tá? E ali floresceram importantes cidades como Dor, como Jope, além de Asdod, Gat, Ekron, situadas à beira-mar, que são cidades dos filisteus. Por isso lá se chama Filistia, que o nome que se transformou, depois transliterado aí, né, para Palestina, mas Palestina é o antigo nome da Filistia, tá? Terra dos filisteus. Bom, aí vem o Planalto Central, né? Porque lá a terra de Israel forma um
planalto no meio, né? Para um lado o mar Mediterrâneo, para o outro o Jordão, e no meio aquela região montanhosa chamada de Planalto Central, né? Ou região montanhosa central, onde nesse Planalto Central fica lá mais ao norte a cidade de Samaria, que era a cidade capital do reino de Israel na época do reino dividido, e ao sul fica Jerusalém, ainda no Planalto Central também, né? Que era a capital de Judá, tá? Naquela época. Então, esse Planalto Central é dividido em a Alta Galileia, lá ao norte, né? Com os picos atingindo 1.200 metros, próximo lá ao Hermon, que tem 3.000 metros, né? Com altitude acima do Mediterrâneo, na encosta do Hermon, né? Todo ali é bem, né? É um planalto, vamos dizer assim. Depois a Baixa Galileia, que ainda é um planalto, ainda é alto também, tá? É que mais ao norte é mais alto ainda, tá? Com as planícies de Esdraelon, como nós já vimos, né? Grande planície em forma triangular, que vai até o Carmelo, né? E Jezreel, também chamado de Vale de Megido, onde vai ser a batalha final do Armagedon. Samaria, né? Que fica abaixo do Monte Carmelo, né? Na continuação da planície da Galileia, que vem lá de cima, Esdraelon, e se limita ao norte com o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, o mesmo mar da Galileia, e ao ocidente com o Mediterrâneo, ao sul com as montanhas da Judéia e a leste com o rio Jordão. Tá? Então essa planície central era o centro do reino de Israel no tempo do reino dividido, tá? Que tinha outro rei, outra organização e outra adoração em Samaria, um templo rival, vamos dizer assim, tá? Bom, e ali vai até os montes Ebal e Gerizim, né, que é a cidade de Siquém, onde Abraão ficou primeiro, tá? Que fica bem na entrada do vale, entre os dois montes Ebal e Gerizim, que é aquele monte das maldições e bênçãos que Deus proferiu através de Moisés ali, na entrada ali, tá? Depois vem a Judéia é mais ao sul, completamente montanhosa, essa região, porque temos ali o vale da Filistia, né? O vale não, a planície da Filistia, junto do mar Mediterrâneo, depois começa a Judéia ali, e aquela região ali toda montanhosa, que isso na época da divisão das terras, porque depois a Judéia vai até lá, não foi até lá no mar Mediterrâneo, tá? E ela começa em Betel, que fica próximo a Jerusalém. Jerusalém não é na Judéia, Jerusalém é na terra de Benjamim, tá? E aí começa em Betel, que fica abaixo ali, né? Belém já é Belém de Judá, né? Tem Betel de um lado e Belém do outro, tá? E vai até Bérseba, né? Até Bérseba, limitando ao norte com as montanhas de Samaria. E interessante que o limite sul era em Cades Barneia, tá? E já mais no meio do deserto, depois de Bérseba, tá? E essa Cades Barneia tem uma história interessante, tá? Porque quando o povo veio do Egito, eles vieram, passaram pelo Monte Sinai, receberam as leis e foram para Cades Barneia, que era o limite sul de Israel. Veja que interessante, eles estiveram lá na terra, e de lá Deus virou eles para trás para o deserto, e eles ficaram andando por 40 anos ali. Quando voltaram, eles voltaram pelo outro lado do Jordão, tá? Mas eles estiveram lá no limite da terra, né? Que é em Cades Barneia, tá? Bom, aí o Vale do Jordão, né? Esse vale, ele começa no sopé do Hermon, tá? E desce a planície do Jordão e vai até alcançar o Vale do Mar Morto, tá? Com 400, ele vai descendo, né? E até alcançar o nível do Mar Morto, que é 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. É a maior depressão do globo terrestre. Tá? Ele começa lá nas montanhas, lá em cima, e esse rio desce, né? Não como os rios que a gente conhece, que desce mais plano, ele desce porque são 400 metros de profundidade no final, tá? Então, é uma descida bem íngreme para um rio, tá?
Bom, e no final tem o Mar Morto, né, situado no sul do Vale do Jordão. Acredita-se que ali foi onde Deus subjugou aquelas cidades que estavam fazendo o que era mal e criou essa grande cratera muito grande onde fica o Mar Morto, que tem 1.020 quilômetros, tá? É uma coisa bem grande mesmo, tá? É uma situação bem grande. Nós já falamos dele no mar em outra lição, né? Os povos e cidades. Bom, os povos e cidades, né? Desde a fundação dos primeiros núcleos urbanos lá na Mesopotâmia, tem uma evidente preocupação deles, né, daquelas pessoas primitivas, com a segurança, né? Porque aqueles povos iam sendo substituídos, um dominava o outro, que dominava o outro. Então, cada vez mais, eles construíam muros, fortificações, torres, né, para defender dos ataques dos inimigos, né? Algumas cidades tinham muralha dupla, né? Outras eram erguidas sobre colinas para dificultar, né? E virando fortalezas mesmo aí, tá? Os povos da antiguidade e as suas cidades se estabeleciam em regiões férteis, como eu já falei para vocês, que tivesse fonte de água, né? Propício para a agricultura, onde a sua comunidade pudesse se desenvolver. Dentro desse contexto aí, vamos ver alguns povos importantes, cidades dos tempos bíblicos, né, que direto ou indiretamente estiveram ligados à história da humanidade, principalmente à história de Israel. Os sumérios, né, considerada a civilização mais antiga, né, da humanidade, ocupava a parte sul da Mesopotâmia, tendo origem datada de entre 4.000 e 3.500 a.C., tá? O desenvolvimento da linguagem cuneiforme, que era cunhada em forma de cunha, né, tá? É reputado como uma das suas grandes contribuições para o desenvolvimento cultural humano, juntamente com a implantação de cidades-estados. Era uma cidade que tinha independência, né? Tinha seu próprio exército, sua própria organização, não era ligada a outros como um país, por exemplo, tá? As suas cidades principais, cidades-estados, eram Eridu, Nippur, Akkad, Uruk, Lagash e Ur, que é a cidade de onde veio Abrão, que depois se tornou Abraão, entre outras aí. Depois vem os acadianos, né? Os acádios, provenientes provavelmente do deserto da Síria, eram grupos nômades, né, que viviam mudando de lugar para lugar, né, com diversas incursões nos territórios ao norte das regiões sumérias, né, dominando as cidades-estados ali cerca de 2.550 anos antes de Cristo. O que causou uma miscigenação, uma mistura, né, entre esses povos aí, incorporando aspectos sociais, culturais entre eles, tá? Exceto religioso, e religião não se muda fácil, né? Babilônios, né? Certamente uma das nações mais famosas da antiguidade a se desenvolver após o colapso do Império Acadiano, né? Os acadianos cresceram, né? E é o que eu falei para vocês, ia sucedendo, né? E foi o babilônico que, né, tomou o seu lugar, cuja capital foi construída sobre o rio Eufrates, tá? Dividindo-se em partes iguais ao longo das suas margens esquerda e direita, tá? Com importantes barreiras de terraplanagem, né, que impedia a inundação da cidade durante as cheias do rio. Segundo informações arqueológicas, o povo babilônico era muito avançado para sua época, tá? Desenvolvendo grandes conhecimentos da arquitetura, agricultura, astronomia e direito, cujas leis foram registradas num monumento monolítico, né, em escrita cuneiforme, né, da linguagem acadiana, né, mais conhecido como Código de Hammurabi, tá? E revelam a igualdade de direitos, uma série de coisas do direito foi colocado lá. Sob a liderança de Nabucodonosor, babilônio, né, os exércitos destruíram Jerusalém em 587 a.C., levando para o cativeiro os habitantes do Reino do Sul, né, Judá. O Reino do Norte,
né, Israel, o reino de Israel, já tinha sido levado pelos assírios 100 anos antes, tá? Um pouco mais de 100 anos antes, né? E também o do sul é também conhecido como Judá. Os jardins suspensos da Babilônia foram descritos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tornando a cidade motivo de cobiça entre outros reinos, né? Proveniente da região norte do rio Tigre, tá? Os assírios conquistaram a Mesopotâmia por volta do ano 12, né? Do século 12, aliás, antes de Cristo, ampliando seus territórios, né? Desde Elão, né? Que era a leste da Mesopotâmia, até as fronteiras do Egito, tá? Subjugando com seu exército poderoso, né, qualquer nação que tivesse ao seu alcance, como os babilônios, né, os hebreus, os egípcios, né, transformando eles nos reinos tributários, que pagavam tributos para os assírios. Tá? Característica dos assírios, eram muito violentos, eram muito cruéis. Tá? A sua capital era Nínive, na beira do rio Tigre, né, mais acima da Babilônia, né? Foi mencionada várias vezes na Bíblia, especialmente no livro do profeta Jonas, em que, receoso de pregar para esse povo cruel, né, e inimigo dos hebreus, ele preferiu seguir o caminho inverso, né, da ordem divina, fugindo para Tarsis, que é onde hoje é a Espanha. No ano 722 a.C., a Síria, sob o comando de Sargão, destruiu a cidade de Samaria, o reino do norte, né, de Israel, transportando um grande número de judeus do Reino do Norte para o cativeiro. E levou povos de outras regiões que eles conquistaram para lá, né, para ocupar a sua cidade, misturando o resto do povo, que posteriormente deu origem aos samaritanos. Os samaritanos eram um povo misto de judeus com outros povos que os assírios, né, levaram os judeus quase tudo de lá, trouxeram outros de lá e misturaram, né, e aconteceu de virar os samaritanos, que é um povo misto, né? Os judeus não se misturavam com os outros povos, né, de bom grado, tá? Depois vem os egípcios, né, chamado em hebraico de Mizraim, tá? Cujo significado é 2 Egitos, né? Já que dividia em Alto Egito, na região sul, e Baixo Egito, na região norte, tendo desenvolvido ao longo do delta do Nilo, né, por causa do rio, né, como já expliquei para vocês, né, se tornando um grande império com imponentes monumentos, cidades grandes, né, atravessaram os séculos, sendo objeto de admiração até os dias de hoje, né, essas pirâmides do Egito, essas maravilhas do Egito aí, tá? Pois vem os gregos, né, conhecidos na antiguidade como helenos, né? Helenizar, então, é implantar a língua e a cultura grega, já que davam ao seu país o nome de Elas, tá? Que era provavelmente imigrante oriundo da região balcânica, conhecido hoje como Bulgária, né? Ocupando as ilhas e os territórios entre os mares Egeu e o Jônico, que são pontas do mar Mediterrâneo, que tem esses nomes, tá? Por volta de 2000 a.C. Desenvolveram, através da miscigenação, da mistura com outros povos provenientes dos Balcãs, ali, da Península Balcânica, como os jônicos, aqueus, né, os eólicos, os dóricos, né, a principal raiz dele é os dóricos, fundando a primeira polis, até hoje usando polis, né, no nome das cidades, por causa desse modelo grego de polis, tá? Então, Anápolis, né, Quirinópolis, tudo que é polis, né, é porque vem desse grego, porque eles fundaram as primeiras polis, que era um modelo de cidade grega antiga, independente entre si, com um sistema administrativo dividido em 2 partes, né, a vida privada, que versava sobre patrimônio, casamento, família, e a vida pública, que encarregava do espaço público urbano e as instituições urbanas aí, tá? Esses eram os gregos. Depois deles vieram os romanos, né? Diferentes tribos da Europa e da Ásia formaram, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, formaram pequenas cidades com comunidades agrícolas nas regiões da Península Italiana,
da bota italiana, né? Plantando as sementes do que seria um dos maiores e mais longevos impérios que a humanidade conheceria. Proveniente das regiões dos mares Negro e Mar Cáspio, na Ásia, né? Chamados pelos historiadores de povos indo-europeus, formaram, a partir de 800 a.C., a primeira cidade-estado da Itália, dando início a uma grande civilização antiga, né? Então, daqueles lá, eles foram crescendo, se desenvolvendo e viraram o que eram, né? Que transformou-se no Estado romano, né? Nos romanos.